Você chegou aí na área 51, o Rony? Não, não. Não, mas você passou Não. lá perto? Nos desertos dos Estados Unidos ali, não na área 50 exatamente, mas nos desertos ali dos Estados Unidos. Que Eu tô você- pra programar uma expedição lá, porque nos desertos acontece muita coisa. Todo ano eu vou no deserto do Atacama, no Chile. Tem até umas imagens, se quiser colocar as imagens ali, Põe aí pra gente as tem uma imagens. imagem do Atacama que é legal a gente mostrar aqui. O Rony é foda que ele traz as imagens aqui, você fica... Não, Irado, eu cara. vi um fragmento que ele mostrou ali de tirado do Depois vai vir o maxilar. implante também, depois. É, Lá implante. do Dr. Gadget. Mas tem umas imagens, seria a imagem que teria de dia um vulcão atrás de mim. Eu tô num Tem uma vulcão. imagem de Hitler no... Porra! Foda, bicho. Eu acho que eu mandei fora de ordem. Não, mas manda aí que a gente para no que for o certo. abre vai aí. passando aí que a gente vai. E aí essa imagem justamente da expedição que eu fiz no Atacama, eu vou lá todo ano porque no deserto manifesta muito fenômeno. Por que o deserto? Pode passar. Pode Eu vou- passar essa? Pode passando aí que daqui a pouco a gente volta nessa aí. Vai. Esses Pode ir, são pode os ir. implantes, né, que ele retirou. Aí. Vai passando, vai passando. Aham. Vai passando, vai passando. Ficou fora de ordem, mas eu explico aqui. Vai passando, vai passando. Vai passando. Opa, não é essa aí não. Ah, não tem uma de dia não, acho que faltou uma. Mas tudo bem, pode ir voltando então. Não tem problema. Ó, essa aqui é o seguinte. Isso aqui é um vulcão chamado vulcão Licancabur, que é o pai de todos os vulcões do deserto do Atacama, no Chile, tá? E esse vulcão ele tá inativo, tá? Mas o que acontece? A gente fez uma vigília ali pra ver se a gente vai conseguir observar algum fenômeno. E tem ali, a gente levou uma médium em que ela se contacta, ela tem uma mediunidade, ela se contacta com esses seres, tá? Esses seres a afetam constantemente, né? Então a gente foi fazer um experimento científico ali pra ver se ela ia conseguir manifestar esses seres nesse vulcão. E esse vulcão é interessante que os incas habitaram esse vulcão. E onde os incas habitam, eles faziam rituais, né? Sacrifício e outros. Então eu coloquei ali justamente porque se houve sacrifício, alguma coisa assim, provavelmente esses seres estão habitando aquele local, essas entidades estão habitando aquele local. E aí chegando lá, ela comentou, olha, eles estão descendo do vulcão. Estão aqui. E eu não via nada. E aí vai passando, daqui a pouco eu volto nessa imagem, vai passando aí. Numa imagem que tá tudo vermelho. Não. Essa daí. Esse corredor vermelho a gente não via a olho nu, só na câmera. Isso aqui tá no infravermelho, entre o vermelho e o infravermelho, que a gente não consegue ver com o olho humano. Então formou-se esse corredor vermelho na nossa direção. E ela começou a falar, olha, eles estão descendo do vulcão pra vir aqui. E começou a ficar abalada, extremamente abalada. E a imagem começou a aparecer assim. Aí pode ir indo pras outras lá que estavam lá. Essa daí. E aí no momento que ela estava mais abalada, falando eles estão aqui, descendo, aparecem essas luzes que só eram visíveis na câmera. Aham. Então a médium estava vendo, a câmera especial, não é uma câmera qualquer, a câmera especial estava vendo isso, e eu não. Então a partir do momento a gente comprova aquilo que o médium está observando. Tá? Então tinham duas, tinha uma aqui, vermelha, e tinha outra lá. Aí pode ir passando que tem um zoom dessa imagem aí. Não, é do outro lado. Do outro lado, vai indo. Aí. Isso é um zoom delas aí. Isso é um percurso desse... Chama de orbe, né? Que talvez pra mim isso aqui fosse uma esfera luminosa e tava andando. É um orbe. Esse é o caminho que ela fez, tá? Durante 8 segundos. Então ela tava descendo aqui do vulcão na interpretação que eu fiz. Tá, entendi. Esse é o caminho dela. Era uma esfera, no infravermelho pra vermelho. E ela tava descendo do vulcão. Fez uma curvinha ali, né? Talvez ela tava perto do chão, tinha uma curva, ela fez a curva. E tava vindo em nossa direção. Repara que os orbes são assim, sempre. Eles são cremes, brancos no centro. E em volta é que você vê a cor. Então você vê que em volta tem uma energia avermelhada ali. Que aí é a cor do orbe. O orbe, quando a gente fala orbe, geralmente eles são dessa forma, tá? Aí pode seguir. Aí tem uma outra foto que é o seguinte. Aí deixa essa foto aí. A gente fez o segundo experimento. Eu falei, olha, a gente vai lá encontrar esses seres agora, tá? E aí eu deixei os colegas tirando foto. Enquanto a gente caminhava em direção ao vulcão. E eu falei, olha, peça pra eles se aproximarem. E aí, cara, foi bizarro, porque ela entrava num transe e ela começava a falar com a voz deles. Tá porra? Venham, não tenham medo, se aproximem, vão fazer o bem. Aí eu já me liguei, esse papo aí de fazer o bem, se aproxime, eu já conheço. Dos estelionatários, né? Espirituais. Então, assim, e aí eu já puxei um texto. Eu tenho um texto São Miguel Arcanjo, que pra mim aquilo é uma proteção grande, né? Eu já puxei esse texto. Eu fazia uma oração em latim, a gente até conversou sobre as orações em latim. A oração em língua tem um poder, né? Diferente. Eu fazia as orações em latim São Miguel Arcanjo e ela voltava ao normal. Só que 10 segundos depois ela voltava. É como se fosse uma briga, uma luta, sabe? Que você tira, ele volta, tira.
E voltava, falando, não, venha, tamo indo. E ficou nessa, ela foi ficando fraca. No momento que ela tava mais perturbada, falando, eles estão aqui na minha frente, a gente tirou essa foto. E aí, tem uma outra imagem em zoom aí, vai passando aí. Pode ir. Essa daí, ó. O que é essa imagem? Do lado direito, em branco, é a gente com lanterna, tá? Do lado direito são os seres. Esquerdo são os seres. Que estão aqui com as luzes vermelhas. Tá vendo? Uma coisa curiosa é, a nossa lanterna ilumina o chão inteiro de branco, tá vendo? Mas olha o que acontece quando embaixo dos seres. Sombra. Aham, é verdade. Então os seres conseguiam jogar sombra sobre a luz. Eles tinham um controle sobre a luz. Eles eram tão escuros que eles jogavam sombra. E aí tem uma outra imagem que mostra um detalhe desses seres aí. Pode seguir. Então estavam do nosso lado. Não, volta aqui já. Volta. Pode ir. Aí, ó. Isso aqui é um zoom com filtro. Eles eram dessa forma. Eram massas escuras. Falta que não dá pra ver nada, né? O que aparece aqui com filtro? São massas escuras. Essa parte mais escura é o ser. E em cima, não sei se é o olho, não sei se é uma aura que ele tinha uma luz vermelha. Essa luz tá sempre na cabeça deles, sabe? Na ponta deles. Não dá pra falar cabeça, que não dá pra ver braço, perna, né? Mas eles eram massas escuras com luz em cima. Agora, eu já tenho equipamentos melhores pra fazer imagens melhores. Então a ideia é fazer uma expedição nova pra ter isso aqui. Assim. Que tá em baixa resolução. Agora a gente tem em alta resolução. E tudo isso lá no deserto dos Estados Unidos. E incrível que essas imagens hoje são melhores do que a do 3 e Atlas que foram divulgadas. Ou seja, a NASA uma crítica, cara, é que a NASA tem mais alta resolução tiradas numa das sondas deles, né? Que estão em Marte. Sim. E foi tirado acho que no dia 3 de outubro. Eles escondem, né? A NASA esconde. E aí não divulgou até agora, entendeu? Esconde, velho. Esconde. Então esse é um dos casos. Aí tem outro caso que é o implante, né? O Dr. Gato, que é um médico oncologista, manda um abraço pra ele. Me cedeu essas imagens aí. E ele pode deixar essa aí. E ele começou a pesquisar alguns casos. Não é o objetivo dele nisso, né? Mas vem alguns casos pra ele e analisa medicamente aquela coisa inexplicável. Estritamente como médico. E aí aqui é um dos casos que houve uma trepanação. A pessoa teve abdução e aí o ser furou o crânio dela. E aqui no canto superior direito tem um furo no crânio. E ele comprova isso por meio médico. Uma coisa que não teria uma explicação muito grande. Caralho. Fez um furo e colocou alguma coisinha ali. Um material. Pode passar aí, tem mais. Depois a gente vai nessa aí. Pode ir. Mais uma. Aqui o implante foi tirado da mandíbula de uma pessoa também que foi abduzida. Repara que tem um formato, né? Nas duas primeiras imagens tem um olhinho, né? Um olhinho, parece parece pode ser pareidolia, mas parece de fato uma cabeça de alguma coisa. Inspecionar o que é isso aí? Aí teve as análises, volta, pode voltar que vai ter as análises. Aí o Dr. Gatti mandou para as análises, aqui a análise de radiação. Radiação não tinha, tá? Radiação nuclear, pode seguir. Aí tem composição da liga metálica. É uma liga que predominantemente cobre 70%, manganês 10%, silício 5%, aí vem alumínio 4%, chumbo 3%, zinco 2%, ferro 1% e uns resíduos ainda de contaminantes de outros metais, titânio, magnésio e cromo. Quando você pega essa liga metálica, não existe uma liga dessa que os humanos utilizem para alguma coisa. Porque poderia ser, né? Pô, a pessoa enfiou aquilo ali na mandíbula, né? E aí ficou aquilo, uma ponta de caneta. Muita gente falou, aquilo é a ponta de caneta. Não é, nada explicável teria essa composição metálica nesse nível que a gente está fazendo. Então a gente está querendo publicar cientificamente esse trabalho aí. Estamos conversando com as pessoas para tentar estruturar esse trabalho. Porque é interessante que tem análise médica e análise de ciências dos materiais. Já pensou em pegar alguém que de repente foi vítima do MK Ultra? Pode ser, né? A pessoa que tem esses planos governamentais de controle mental e... É que o MK Ultra não é bem assim, né? A pessoa que é vítima do MK Ultra não sabe nisso. Não, mas tem alguns casos, inclusive a trilogia Born foi escrita com base num relato de um cara que é exatamente aquilo. O cara, ele acorda um dia, entendeu? Minha vida é essa e tal, sem saber o que tava acontecendo. E ele começa a ver que pessoas reconhecem ele. E aí ele começa a sentir certas dores e tal. E um dia ele vai no médico. O médico começa a ver o histórico médico dele. O cara passou por várias cirurgias. O cara tem um braço com liga de titânio, porque ele já quebrou não sei quantas partes e tal. E aí ele falou, porra, eu não lembro nada disso. Eu não tava sabendo isso daí. Não, cara, você fez essa cirurgia em tal lugar, não sei o quê. Aí esse cara foi lá. E esse lugar era tipo um hospital militar.
E aí tem um monte de gente lá que lembra dele e ele começa a ver todo o histórico dele. O cara já foi pra missão, não sei na onde e tudo mais. Ele só não lembrava, por quê? Porque fragmentaram a cabeça dele em diversos compartimentos e tal. E aí depois apagaram essa memória. Igualzinho no Supremacia Born, que é a história lá do cara que o pai dele colocou ele no programa quando ele era muito novo, né? Pra fazer parte. E aí depois o pai dele se arrependeu, deu um jeito de tirar o cara e ele começa a ser perseguido, não sabe por quê. E quando ele vê, ele tem uma série de habilidades, sabe atirar, sabe pilotar helicóptero e tal. Então, com base nessa história, essa história é uma história real. Inclusive, teve uma vez que esse cara tava dirigindo um carro. Sei que o Daniel Lopes já contou essa história pra mim. Tava dirigindo um carro numa rodovia. Veio do nada, tipo um Jeep, assim, ó, pá, na lateral dele. Do nada. E aí lançou ele pra não sei quantos metros de distância. O cara sobreviveu. Entendeu? E aí, quando ele viu assim, pô, por que estão me atacando? Por que fizeram isso aqui? Ele começou a investigar esse outro lado dele. O que ele fazia nessas missões. Entendeu? O que ele fazia nesses negócios. Se você pegar, de repente, tem alguns caras que eles começam a ter flashbacks. Eles começam a... Aí depois desse daí, ele começou a ter pensamentos também e memórias voltando depois desse impacto. Ele conta isso no livro. Enfim, tem alguns casos de caras nos Estados Unidos, tem relatos, tem vídeo no YouTube, tem entrevistas e tal. Cara, eu comecei a lembrar de certas coisas, de certas missões e tal, Afeganistão, Vietnã. É uma coisa antiga esse MK Ultra já. E aí ele começa a narrar tudo isso, entendeu? Se você pegar um desses caras pra fazer isso daí, esses experimentos de análise, entendeu? O que aconteceu com ele, o que foi implantado e tudo mais, cara, isso é muito foda. Eu acho assim, eu concordo com esse MK Ultra no sentido, se não tivesse esse implante, ele tivesse as lembranças implantadas. Para algum objetivo, que a gente não sabe qual é. Agora, o que impressiona nesse caso pra mim é ele ter as lembranças mais o implante. E esse implante não ter uma explicação em termos do que seria essa liga de algo conhecido. Aí pra mim já não seria controle humano, mas um controle talvez não humano. Entendi. Talvez até um controle não humano, porque o MK Ultra foi inspirado justamente nesses casos pra mim. Então um controle não humano em que é imputado de lembranças no cara e mais uma consequência física material que acontece ali. Decorrente dessa experiência aí. Pra mim seria isso. Eu também acho que esse caso específico que você falou não é MK Ultra. Porque, como você falou, o cara tem as memórias, né? Sim. O cara tem as memórias. Ele sabe ali o que aconteceu, lembra foda. e tem a evidência física, né? Que é o que é mais importante.